Pessoal, uma das maiores preocupações que a maioria dos brasileiros tem hoje é até onde vai os limites do judiciário brasileiro. Pode o judiciário instituir uma ditadura? Poderia o judiciário, inclusive, cercear a liberdade de expressão, trazer a censura? Pois é, eu acho que pode. E aí, adivinha quem tem esse tipo de preocupação? Ou melhor, tinha esse tipo de preocupação? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por incrível que pareça. E está viralizando nas redes um vídeo antigo, de 2017, antes mesmo dele se tornar ministro da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, enquanto ele era secretário lá do governo de São Paulo, aqui do governo de São Paulo, o Alexandre de Moraes, ele deu um depoimento falando que temia a ditadura do judiciário. Pode parecer piada, mas não é. Em 2017, Alexandre de Moraes alertou para o perigo da ditadura do judiciário. Essa matéria é da Revista Oeste, eu sempre cito a fonte aqui para vocês. A Revista Oeste fala o seguinte: voltou a circular nas redes sociais um vídeo em que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal alerta para os perigos de uma possível ditadura do judiciário. As imagens não são de agora não, tá, pessoal? As imagens são de 2017, quando o magistrado participou de uma entrevista na Rádio Jovem Pan. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa, disse Moraes no Jornal da Manhã. Teríamos uma ditadura do judiciário, uma posição, mesmo que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico, acaba sendo contestada por outro ministro. Isso gera um equilíbrio. Pois é, e aí é para você ver como são as coisas. Hoje, sem sombra de dúvidas, o ministro que é mais atacado nas redes e o que mais ataca é Alexandre de Moraes. Isso é fato. Da mesma forma que ele é polêmico, principalmente com o inquérito do fim do mundo, né, o inquérito das fake news, ele meio que é a figura hoje. É difícil você falar em STF e a primeira figura que vem à sua cabeça não ser o ministro Alexandre de Moraes. Ele meio que dominou a corte, ele se tornou ali o grande manda-chuva, guardião da Suprema Corte no Brasil hoje. E aí, esse vídeo viralizou porque mostra que ele simplesmente mudou de ideia. O Alexandre do passado é o Alexandre de Moraes que critica o Alexandre do futuro, que tem poder demais, que tem um poder quase ilimitado. Pois é, são as incongruências da vida. Então, o que eu deixo de recado para você, como filósofo que sou? Cuidado com o que o seu eu de hoje diz, porque ele pode estar criticando o seu eu de amanhã. É o que aconteceu com o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Bora falar de CPMI um pouquinho? Vamos lá. Olha só, a senadora Elisiane Gama tá toda preocupada. Por quê? Porque áudios do Delgatti vazaram. Áudios que falam, mas não dizem nada. E aí, a senadora Elisiane Gama disse o seguinte: áudios de Delgatti, para quem não lembra, o Delgatti é o hacker que compareceu lá na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, embasam quebra de sigilo de Zambelli na CPMI. A fonte da matéria é o jornal Metrópolis, que eu trago aqui para vocês. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, Elisiane Gama, que é do PSD do Maranhão, aliada do Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira, dia 22/8, que os áudios e vídeos que mostram a atuação do hacker Walter Delgatti Neto, publicados pelo Metrópolis, substanciam o pedido de quebra de sigilo de 9 personagens no colegiado, entre eles a deputada federal Carla Zambelli. Ou seja, ela quer trazer o Ibanez Rocha, ela quer trazer o Bolsonaro e agora o foco é trazer a Carla Zambelli na CPMI. Na verdade, o que eles querem é ir embromando, enrolando, para que figuras centrais, como por exemplo o G. Dias, Gonçalves Dias, esse sim deveria ser ouvido. Deveria ver o ponto de vista dele, o que ele deve. Pessoas como o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, será que não tinha muito a explicar, falar? O ministro da Defesa, o Múcio, por que não? Ou seja,
eles estavam lá. E eu concordo com a oitiva do Ibanez Rocha. Concordo. Eu quero a verdade. Eu não quero defender lado A ou lado B. Eu quero a verdade. E o Ibanez Rocha deveria falar também. Até porque o Ibanez Rocha falando, ele iria esclarecer muito que a mídia e a própria esquerda distorcem. E olha só, ainda sobre o hacker Delgatti, os áudios que ele vazou são, assim, quase que irônicos, né? Quase que hilários. Walter Delgatti Neto foi condenado ontem pela Justiça Federal do Distrito Federal a 20 anos de prisão pelo vazamento de mensagens. Esse é o herói da esquerda hoje, condenado a 20 anos. E aí ele falou que tinha uma tratativa com a Carla Zambelli, que quase de filho. E aí parecia até que ele era amigo da Zambelli nas falas dele, se você não ouviu o áudio ainda. E aí o advogado do Walter Delgatti, que é o Ariovaldo Moreira, petista, que escreveu inclusive a biografia do Lula, deu os rendimentos do livro para o Delgatti, afirmou há pouco em entrevista à Globo News que o hacker age de acordo com a forma com que as pessoas lhe tratam. A frase é uma tentativa de minimizar a atuação criminosa de Walter, tanto na invasão dos celulares dos ex-integrantes da Lava Jato, quanto na tentativa de constranger o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E olha só que engraçado. Se for qualquer pessoa, inclusive, é interessante o caso do ofensor do Alexandre de Moraes, que ninguém fala mais nisso, lembra? As imagens lá do aeroporto de Roma, acabou o assunto, ninguém fala mais disso, mas lembra como foi o imbróglio em cima disso, como foi as pessoas falando disso o tempo todo, nossa, agressores de Moraes. E aí vem um cara que faz um mandato de prisão contra o próprio Moraes, ridicularizando o próprio. E aí, o motivo que ele está preso é a operação spoofing, não é esse. Ele tenta hackear o celular do Moraes. Ele mesmo falou que tentou, não conseguiu. Então, no final das contas, a gente vê que esse herói da esquerda é um herói um tanto quanto duvidoso. E aí, a gente começa a quebrar as narrativas. Por que a gente quebra as narrativas? Porque o Walter Delgatti já começou dizendo o seguinte: olha, eu precisava de dinheiro, eu estava muito pobre, eu só fiz porque eu me senti uma pessoa injustiçada, assim como o Lula. E aí, de repente, se você dá uma olhada numa matéria hoje do jornal O Antagonista, diz que o Walter Delgatti cobrou R$200 mil da imprensa para divulgar as falas da Lava Jato e afundar o Brasil de vez. Tirar a Lava Jato que combatia a corrupção de cena e trazer de volta todo mundo. Se tem alguém que tem grande responsabilidade pelo Brasil que você vive hoje, essa pessoa se chama Walter Delgatti, herói da esquerda. E garanto para vocês, uma pessoa pífia se comparada pela direita. E combate à corrupção não é o forte desse hacker, não. E agora, olha só. Bolsonaro, vamos falar sobre isso, passou por uma harmonização facial, aquilo que o pessoal faz para ficar com o rostinho cheio e tal. E aí, uma mídia séria vai trazer da forma: Bolsonaro faz uma harmonização facial, muda o rosto. As mídias de esquerda, você sabe o que elas já estão falando? Bolsonaro tenta mudar a aparência para fugir do Brasil. Pois é, logo você já vai ver esse tipo de notícia, porque nos grupos de WhatsApp, nos grupos aí, já estão circulando, você vê até publicação aí no TikTok, WhatsApp não, perdão, TikTok, Facebook, você já vê esse tipo de publicação. Bolsonaro faz harmonização orofacial, eu nem sabia o que era isso. Orofacial em clínica de Goiânia, lá no meu Goiás, ó. Ex-presidente realizou o procedimento com o dentista Rildo Lasmar. Cada dente custa em média R$3 mil. Nossa, que coisa importante, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou uma harmonização orofacial, procedimento feito na face e na boca em uma clínica de Goiânia. O resultado foi divulgado em fotos e vídeos publicados pelo dentista Rildo Lasmar em seu perfil oficial. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já viu um ex-presidente aparecer mais na mídia do que o atual? Você já viu um ex-presidente ser muito mais discutido do que o atual presidente? Ou seja,
um ex-presidente até ofuscar o brilho do cara que tá na presidência do Lula. Compara as lives que você vê a diferença. E aí, até matéria de orofacial, né? Melhoria orofacial entra nas redes. Pois é. E aí, para fechar o caso aqui do Walter Delgatti, a gente pega uma matéria do Pleno News para você. O Walter Delgatti esteve no Ministério da Defesa por no máximo 20 minutos e saiu como um leigo, ou seja, muito gogó e pouca ação. Mostrou que, na verdade, não é nada daquilo e o pessoal não deu nem muita atenção para ele. Olha só o que diz a matéria do Pleno News. Fontes garantem que o hacker Walter Delgatti esteve no prédio da Defesa em 10 de agosto de 2022. A conversa, no entanto, teria durado cerca de 20 minutos e os militares entenderam que Delgatti não conhecia o sistema eleitoral com profundidade. Assim, não acharam que ele poderia acrescentar alguma coisa nos trabalhos. Resultado da situação aqui, muito papo, pouca ação. É assim que o Delgatti foi visto. Sabe quem é que dá atenção para o Delgatti? Sabe para quem é que dá papo para o Delgatti? A esquerda. A esquerda, que gosta de pessoas condenadas e o elegem a condição de herói, o que eu acho um absurdo. Um cara que cometeu vários e vários crimes, inclusive de invadir contas dos outros e tentar retirar dinheiro, inclusive de invadir celulares de autoridades, aí pode, né? E tentar vender isso para a imprensa. Pois é, muito grave isso. Por fim, mas não menos importante, vamos falar do ministro da Justiça, que eu sei que você ama de coração, ministro da Justiça. Oposição vê passividade de Dino como causa prolongada da inação da Força Nacional de 8 de janeiro. Vamos lá, resumindo isso aqui. Muita gente sabe quanto o Dino é voraz, principalmente no seu Twitter, né? Um verdadeiro vingador. E aí, essa matéria da Gazeta do Povo, que disse o seguinte, no caso de 8 de janeiro, no caso agora, o Flávio Dino está mais passivo, está mais tranquilo, não está reverberando e atacando o 8 de janeiro como antes. O que aconteceu? Pois é, a oposição acha que ele vê que eles podem chegar até ele e que podem tentar jogar que ele tem culpa no cartório. E se jogarem que ele tem culpa no cartório, podem tentar vincular o ministro da Justiça, o ministro do GSI, o G. Dias, a ele, enfim. E aí tem a questão das imagens da câmera que ele não quis entregar. Dizem que o Dino tá muito quietinho. E sabe que eu percebi isso mesmo? Eu não tinha percebido antes. Mas agora que eu li a matéria da Gazeta do Povo, eu percebi. Olha só o que eles escreveram aqui no Instagram da Gazeta do Povo. A sessão deliberativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, marcado para esta terça-feira, debateu medidas adicionais para tentar dobrar a resistência do ministro da Justiça, Flávio Dino, em compartilhar o conjunto de imagens captadas por cerca de 40 câmeras de segurança interna da sede da sua pasta no dia dos atos de vandalismo. O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, enviou na semana passada um novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, detalhe para vocês, o ministro Alexandre de Moraes resolveu compartilhar. Falou, olha, tem que se compartilhar sim, deu a determinação para que seja compartilhado. E agora é esperar para ver, tá? Agora é esperar para ver efetivamente o que vai acontecer. E vamos ver essas imagens. Eu tô curioso, como cidadão, eu quero ver. Se foi a direita, que a direita pague. Eu não vou passar pano. Se foi a esquerda, não vamos deixar passar pano também, né? Vamos fazer com que pague, afinal, certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado continua errado, mesmo que todo mundo ache que aquilo é certo. Então, o negócio é descobrir o que está acontecendo. E aí, eu tenho certeza que as imagens do circuito de segurança devem ser interessantes. Você já viu que aquilo que quanto mais escondem, mais aguça a sua curiosidade? Pois é, a gente quer saber o que aconteceu dentro do Ministério da Justiça. Pode não ter acontecido nada, mas pode ter acontecido muita coisa. Afinal, no Palácio do Planalto não quiseram entregar as imagens. E quando vazou quem estava lá? Pronto, o ministro do Lula, o Gonçalves Dias. Foi ou não foi? Estou mentindo ou não? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.